Nesta aula, nós vamos falar sobre algumas transformações que ocorrem do plano no próprio plano. A primeira delas, nós vamos falar sobre uma expansão ou dilatação dos vetores. Então, nós temos aqui uma função, lembra que uma transformação é uma função? Do R2, no R2 e alfa sendo um número real qualquer. Nós vamos tomar um vetor alfa e ter como imagem desse vetor alfa, desse vetor v, desculpa, um alfa multiplicado por v. E aí nós vamos ter, dependendo do módulo desse alfa, uma expansão, uma dilatação ou uma contração desse vetor. Então veja, você tem aqui o t de xy. Essa transformação mostra que o t de xy é igual a alfa vezes xy. E por conseguinte, vai ficar alfa vezes x. Esse alfa ele multiplica as duas coordenadas x e y, ficando alfa x e alfa y. De outro modo, você pode ter uma representação desse vetor como uma representação matricial, o vetor xy, que tem como imagem o alfa vezes xy. E aí esse alfa, você pode multiplicar ele pela matriz identidade, encontrando então assim a matriz alfa 0, 0 alfa, que multiplica então o vetor xy. Essa matriz é uma matriz da transformação linear e ela será dita de expansão se o módulo de alfa for maior do que 1 e será de contração se o módulo de alfa for entre 0 e 1. Perceba que se alfa for um número negativo, o meu vetor xy ele terá o seu sentido invertido na mesma direção e o seu módulo obedecerá a esses critérios aqui. Temos agora uma outra transformação, uma de reflexão em torno do eixo y. É uma transformação do R2 no R2, onde um vetor de coordenada xy terá como imagem um vetor de coordenada menos x, y. Aqui na imagem você percebe isso com mais facilidade. Tem um vetor xy e quando ele está refletido em torno do eixo y, ele terá a mesma coordenada y, a mesma altura, no entanto o x terá o sinal trocado. E aí então, o meu vetor de coordenada xy terá agora a coordenada, após a transformação, menos xy. E esse menos xy eu posso escrever como sendo o produto da matriz 1, 0, 0, 1 pela matriz xy. Note que agora eu tenho um produto de matrizes. Quando eu ponho as coordenadas do meu vetor xy na frente da minha matriz de transformação e faço o produto, eu tenho aqui sim um produto de matrizes. Nós vimos na aula passada que quando esse xy está antes da matriz de transformação, eu vou ter um produto de vetor por matriz, mas o resultado é sempre o mesmo. Agora, uma reflexão na origem é uma transformação do R2 no R2, tal que um vetor xy vai ter como imagem um vetor menos x menos y. Graficamente, ele seria isso aqui. Eu tenho um vetor xy, ele vai ser refletido na origem e as coordenadas dele terão o sinal trocado, onde eu tenho menos x e menos y. E aqui então, veja, de forma matricial, um vetor xy vai ser transformado no vetor menos x menos y, e aí eu posso escrever isso daqui como o produto da matriz de transformação menos 1, 0, 0, menos 1, multiplicado pela matriz x, y. Veja geometricamente, nessas duas transformações, se os meus vetores formarem figuras no plano, o resultado após a transformação ainda são figuras não deformadas, que elas terão apenas um deslocamento, no caso aqui um deslocamento horizontal, em relação ao meu plano x, 0, y,
Aqui eu vou ter um deslocamento que ele vai se espelhar na origem, mantendo a mesma área, mesmo formato, mesma figura de um modo geral. Nessa outra transformação, que se refere a uma rotação de um ângulo θ, vamos observar a figura onde eu tenho aqui um vetor v de módulo igual a r. Esse vetor v ele forma com o eixo x um ângulo α e ele vai ser rotacionado segundo um ângulo θ, não vai perder o módulo. E aí então eu vou ter esses dois ângulos, ângulo α e ângulo θ. As coordenadas do vetor v serão x e y. As coordenadas do vetor após a rotação será x', y'. Vamos observar o seguinte, que o meu x' terá a seguinte fórmula. Para eu encontrar o x', eu tomo esse triângulo, no qual eu tenho aqui um ângulo α mais θ. E o cosseno de α mais θ vai ser x sobre r. Logo, x', aliás, x' sobre r. Logo, x' terá valor r vezes o cosseno de α mais θ. Cosseno de α mais θ nós podemos abrir cosseno α cosseno θ menos seno α seno θ, que quando eu multiplico por r, ele acompanha os dois termos. Mas veja que o x vai ser igual a, se eu tomar o cosseno de α vai ser o x dividido por r. Logo, x é o cosseno de α vezes r. Cosseno de α vezes r é o x, do mesmo modo eu tenho que o seno de α vezes r é o y. Substituindo aqui então, nessa primeira fórmula, eu tenho que x' vai ser x cosseno de θ menos y seno de θ. Agora vamos fazer o mesmo cálculo agora para encontrar o y'. Y', tomando esse primeiro triângulo, eu tenho que o seno de α mais θ vai ser o y' sobre r. Logo, o y' vai ser o produto do r com seno de α mais θ. Abrindo seno de α mais θ, multiplicando já por r, eu vou ter r seno de α cosseno θ mais r cosseno α seno θ. Do mesmo modo que nós vimos anteriormente, o y'zinho aqui, ó, que já foi visto que o seno r vezes o seno de α é igual a y. Então aqui nós vamos fazer essa mesma substituição, que r cosseno de α é x. Nós vamos fazer a mesma substituição aqui. Logo, o y' será igual a y cosseno de θ mais x seno de θ. É o que tem aqui. E a gente pode escrever essa rotação do xy de um ângulo θ como sendo esse primeiro fórmula aqui, x cosseno de θ menos y seno de θ, e a segunda coordenada é y cosseno de θ mais x seno θ. Ou seja, matricialmente eu tenho um vetor xy que após a rotação de um ângulo θ, ele vai ter coordenadas x cosseno θ menos y seno θ, y cosseno θ mais x seno θ. E eu posso escrever então essa matriz como o produto dessas duas matrizes, cosseno θ menos seno θ cosseno θ, multiplicado pela matriz xy. E aí você vê que qualquer figura que esteja no plano, ela não vai perder a forma e não vai perder a área, não vai perder as mesmas características. A única coisa que vai acontecer é uma rotação no eixo x, o, y. Tem alguma importância? Você verá mais na frente que essa rotação vai facilitar muito, por exemplo, na geometria analítica, quando nós temos uma figura rotacionada, ela tem em sua fórmula um termo misto, x vezes y. E fazendo uma rotação, você elimina esse termo xy, facilitando o reconhecimento dessa cônica através da sua fórmula. Agora nós vamos ver uma outra transformação chamada de cisalhamento. E aí você observa nessa figura aqui azul, que pode ser o meu eixo coordenado, né? Eu vou ter aqui um
quadrado e um círculo, a menos do desenho mal feito. Que essa malha em verde aqui seria essa mesma malha em azul após um cisalhamento. Nós não vamos ter a diferença no eixo Y, na altura, e sim apenas na horizontal, que mostra que é um cisalhamento horizontal. Percebe que um quadrado ele se transforma em um paralelogramo e um círculo ele vai se transformar em uma elipse. No cisalhamento, a figura ela não perde a sua área. Interessante saber disso. E aí a gente tem uma transformação do R2 no R2 e tal com a transformação XY, ele vai ter como imagem na primeira coordenada um x mais alfa y. Esse alfa é um número real e a segunda coordenada mantém-se o y. Esse alfa a gente chama de fator de cisalhamento horizontal. Então veja isso aqui, ó. Eu tenho um vetor xy e sua imagem um x mais alfa y e y. Transformando isso aqui no produto de matriz, eu tenho um alfa 0, 1, multiplicando pelo vetor xy. Essa transformação, assim como as outras já vistas, todas são transformações lineares. Nós vemos que a origem permanece na origem, as linhas permanecem nas linhas e que o transformado do zero, do vetor nulo, ainda é o vetor nulo. Agora nós vamos dar uma olhada em uma outra transformação em que ela não é considerada uma transformação linear. Agora nós vamos ver uma translação e vamos ver que essa translação no plano ela não é uma transformação linear. Então veja, eu tenho um vetor xy na qual eu vou ter uma translação, ou seja, a minha imagem será coordenada x mais a e y mais a, sendo a e b números reais diferentes de zero. E aí então eu tenho que xy vai ser igual ao produto da matriz identidade por xy mais o vetor AB, representado nessa matriz. Aí para nós vermos que ela realmente não é uma transformação linear, vamos considerar a primeira condição, em que t de u mais v teria que ser igual a t de u mais t de v. Para isso, nós vamos chamar o u como um vetor de coordenadas CD e v com coordenadas EF. Então, t de u mais v vai ser o t de CD mais EF. Fazendo a soma de cada componente, eu vou ter t de C mais E e D mais F. C mais E e D mais F. E aí agora eu vou utilizar a fórmula da transformação, onde eu vou adicionar A e B, A na primeira coordenada e B na segunda. Então, acrescentando aqui no C mais E o A, no D mais F o B. Então, o T de U mais V terá os seguintes componentes: A mais C mais E, B mais D mais F. Vamos verificar agora o T de U mais T de V? T de U é CD, T de CD. T de V é o T de EF. Fazendo a transformada de cada uma delas, acrescentando A na primeira, B na segunda. A na primeira, B na segunda, nós vamos ter A mais C, B mais D. Aqui A mais E, B mais F. É o que está aqui. E aí agora eu tenho soma de dois vetores, onde eu vou somar componente por componente. Onde eu vou ter A mais A, 2A mais C mais E. 2A mais C mais E. Aqui B mais B, 2B mais D mais F. E aí veja que esses dois resultados são diferentes. Ou seja, o T de U mais V é diferente de T de U mais T de V. Logo, a transformação de uma translação não é uma transformação linear. Nos próximos vídeos nós vamos ver interessantes teoremas, vamos falar sobre núcleo, imagem e vamos ver a aplicação também na transformação do espaço. Eu aguardo vocês lá.